Não saia fora desta sintonia, porque Deus preparou coisas grandes para você. Como é grande o nosso Deus, coisas grandes Ele vai fazer na sua vida também. Talvez essa coisa grande que você quer que Deus faça é curar essa dor de cabeça que não sara. Talvez essa grande coisa é Deus entrar na sua vida sentimental e fazer uma obra bonita. Talvez essa grande obra que você quer que Deus faça te dar paz. Então, às vezes o que é tão glorioso para um é simples para o outro. Não importa, meu amigo. O que importa é que a Rede CL Brasil está chegando até você e o programa Luz do Mundo que está chegando até você, tá bom? Mas eu já quero aproveitar esse momento, esta riquíssima oportunidade, para falar para todos vocês a respeito de uma festa que nós estaremos realizando aqui na nossa cidade. Você sabe que na época do Natal, as pessoas se preocupam com o aniversário. E quando se fala em Natal, muito se fala a respeito do Papai Noel, né? Muito se fala a respeito do Papai Noel. Então eu quero aproveitar esta riquíssima oportunidade para convidar a senhora e o senhor para o Natal de Cristo. Então, minha amiga, meu amigo, como funciona esse Natal de Cristo? O Natal é uma época legal, uma época linda, que é comemorado o nascimento do Senhor Jesus. Embora não sabemos a data exata do nascimento, mas foi escolhida essa data, esta época do Natal. Nesta época, nós queremos centralizar esta festa. Então, aqui na cidade, nós estaremos distribuindo 500 cestas básicas. Preste atenção. 500 cestas básicas com 500 panetone para as pessoas carentes. Está conseguindo entender? Então, para que isto aconteça, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo agora também, que têm condições de ajudar. E de repente você fala, poxa, eu sempre quis ajudar, mas nunca apareceu uma oportunidade. Está aí a oportunidade de você estar ajudando a gente a ajudar mais pessoas. Inclusive, você pode vir trabalhar como voluntário também. Olha que bacana. Então, eu quero também trabalhar. Ótimo. Você vai doar cestas. Eu vou doar aí 5 cestas, 10 cestas. Você mesmo pode entregar essa cesta na mão das pessoas carentes, que estamos numa crise tremenda aí no nosso país, e isso vai ser de grande valia ajudar as pessoas que de fato estão precisando, tá bom? Então nós vamos estar falando mais a este respeito, mas você já pode sim participar. Nós vamos fazer o cadastro, né? As pessoas vão ganhar, mas mediante ao cadastro, não é assim aleatório tal, senão vai dar um fluxo tremendo. Você sabe que aonde tem doação, o pessoal está querendo até injeção na testa. Antigamente falava que injeção na testa era terrível, ninguém quer. Hoje é o tal do Botox, né? A Débora estava falando, Débora, minha esposa, estava falando que o pessoal quer injeção na testa hoje, quer dar uma esticadinha. A pessoa está com umas marcas aí de expressão na testa, aí, tchuf, toma umas injeção aí, ó, fica novinho, né? Lembra da Hebe? A Hebe tomou tanta injeção que não estava conseguindo, né? Gracinha. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos ajudar as pessoas, mas mediante ao cadastro. Tem que cadastrar, tá bom? Tem que fazer o cadastro e aí nós vamos estar ajudando. E também recebendo doação. Então, eu quero doar uma cesta, eu quero doar 10, eu quero doar 1000. Você é um empresário, você tem condições. Um dia você passou uma necessidade enorme aí. Um dia você passou uma necessidade grande e alguém te ajudou. Aí você falou, poxa, um dia eu vou ajudar as pessoas. Está aí, chegou a sua oportunidade. Então, nós estaremos contando com você. Se você quiser entrar em contato conosco, guarda aí o número do telefone. 958560175. Vou repetir, 958560175 e nós estaremos aí ajudando você. Depois aqui na técnica de som hoje, o pastor Levi Mene, ele vai passar aqui aquela chamada, pastor Levi, que tem um contato para quem quiser fazer o cadastro. Esse número que eu te passei é só para doação, o outro é só para o cadastro, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você está ligado na
no programa Luz do Mundo. Daqui a pouco uma palavra linda, inspiradora com o Bispo Antônio Alves, hein? Prepara o coração que daqui a pouco. Vamos então para essa chamada, aqui para essa vinheta, e daqui a pouco o Bispo Antônio Alves já vai estar com aquela palavra da fé, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos então lá, pastor. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. A Igreja Cristã da Luz e a rede de rádio ICL Brasil traz até você mais uma edição do projeto social Natal de Cristo. E você pode ajudar doando cestas básicas ou 1 quilo de alimento não perecível. Temos 3 contatos para você fazer a sua doação. Telefone 2025-0428, 958-10-6218 ou no WhatsApp 96959-4550. Você pode ajudar. E para sua maior comodidade, retiraremos a sua doação na sua casa. O Bispo Antônio, a pastora Helena, o Bispo Nelson, a pastora Débora e todos os locutores da rede de rádio ICL Brasil agradecem a você e desejam a todos os ouvintes e irmãos da família ICL um Feliz Natal e que nunca falte amor, fé e esperança. Família ICL e o Natal de Cristo, você pode ajudar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Chegamos no momento agora da reflexão da palavra de Deus. E ontem nós estávamos falando da fé de Abraão, o privilégio que Abraão teve de ser chamado por Deus para um plano, um projeto que Deus tinha com a vida dele, incluindo toda a humanidade, inclusive o Salvador. Por Deus prometeu lá no Jardim do Éden que da semente da mulher ia nascer um que ia vencer Satanás, esmagar a cabeça da serpente, que Satanás personalizou em uma serpente para enganar a mulher e levar ela ao pecado, e através do pecado trazer a morte para o ser humano, o sofrimento. Mas Deus já fez uma promessa que da semente da mulher seria um ser humano, um homem, né? Ia pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente, e não se sabia de quem, da linhagem de quem ia vir este homem, ia nascer esse Salvador. Aí Deus fez a promessa para Abraão, dizendo que era um descendente dele, que havia de ser, né, o Salvador do mundo. E agora nós vamos continuar falando ainda do privilégio de Abraão, só que agora no livro de Gálatas. Você tem uma Bíblia na sua casa,
Você pode estar acompanhando em Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo aqui a partir do verso 16 em diante. Então, você que tem uma Bíblia na sua casa, quiser acompanhar, vamos estar juntos aí nesta reflexão da palavra de Deus. Está escrito assim, olha. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente, né, que está indicando o seu descendente, que não era apenas Isaac, que era o herdeiro, mas o descendente que ia vir depois, que no caso é o Senhor Jesus. Diz assim, olha, quando as escrituras sagradas dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Então Deus está prometendo agora, revelando que Abraão está fazendo aliança com Deus, ele recebeu o evangelho da graça pela primeira vez, só que é um evangelho que ainda não estava sendo totalmente revelado, que é claro, não tinha vindo ainda o Salvador Jesus, mas ele já foi beneficiado pela graça de Deus antes da lei. Então, continuando a leitura, diz assim, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus... Ou melhor, porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então ele dá, o que ele dá, já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. Nós já vimos que o descendente está se referindo a Cristo. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. Está se referindo que Cristo, ele é humano, mas ele é Deus, não precisou intermediário. E por isso que a graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O que Deus está mostrando aqui é o seguinte, Deus quer mostrar a sua bondade, a sua graça e misericórdia aos seres humanos e abençoá-los, independente se eles merecem ou não, é pela bondade de Deus. No caso de Abraão, ele foi agraciado porque ele creu. Ele foi, aos olhos de Deus, ele foi tornado justo, mas porque ele creu em Deus. Foi a justificação pela fé. E hoje, no tempo da graça, Deus quer que todos andem pela fé, porque o justo viverá da fé. O justo não vive das obras, porque pelas obras ele nunca vai ser justo, pois a Bíblia diz que a justiça do ser humano, aos olhos de Deus, são como trapos de imundície. E essa palavra trapo de imundície, no hebraico, quer dizer absorvente usado. Então, nada, né, que o homem faça vai torná-lo justo aos olhos de Deus, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, aqui a pergunta é o seguinte, então, para que foi dado a lei? Então, aqui, não precisa nem a gente responder com as nossas palavras, porque a própria Bíblia responde. Então, por que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Então, a lei, o objetivo da lei foi essa, mostrar que o homem estava bem longe, não é, de ser justo pela fé, porque a lei mostra aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, a lei, ela serviu para mostrar para o ser humano que ele estava perdido e que ele não tinha como se salvar, porque não havia um justo sequer, nenhum,
né? Então Deus enviou a graça através de Jesus Cristo para que Jesus pagasse o preço lá na cruz do Calvário. Ontem nós falamos, antes de ontem nós falamos sobre isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Deus mostra que o que dá força ao pecado é lei. Melhor, que dá força à morte é o pecado. E o que alimenta, o que dá força ao pecado, faz o pecado ser legal para oprimir o ser humano, é a lei. Então, o pecado, né, ele gera a morte. Mas o que dá força ao pecado? Como o pecado se torna pecado? Porque nós sabemos que o pecado é pecado por causa da lei. Então todos estão debaixo da condenação, todos estão perdidos. Então Jesus Cristo veio exatamente para isso, para cumprir a lei, né? Fechar a aliança que foi feita com Moisés, porque nós vemos que as pessoas, elas eram abençoadas pela graça até o Monte Sinai. É tanto que elas foram abençoadas. Até quando elas murmuravam, Deus não imputava o pecado delas, mas abençoava. Quando atravessou o Mar Vermelho, antes de atravessar o Mar Vermelho, elas murmuraram: Moisés, você nos trouxe para morrer neste lugar. E começaram a murmurar. Foi quando Deus mandou Moisés tocar no mar, e o mar se abriu. Então eles glorificaram a Deus, atravessaram todo. Quer dizer, Deus não imputou o pecado, porque não tinha lei. Então, quando atravessou o mar, ficaram uns 3 dias fazendo festa, tocando tamborim, louvando a Deus, foi uma festa tremenda. Aí andaram um pouquinho, aí não tinha água, estava amarga. Mais uma vez murmurava, e murmuração é pecado. Só que não era imputado ainda o pecado, porque não tinha lei. Então Moisés jogou um galho de árvore na água, e a água se tornou doce. Quer dizer, murmuraram, em vez de receber castigo, receberam bênção. Porque era a graça de Deus que estava sobre eles, não era o mérito dele. Deus não estava levando em conta por causa da graça e da promessa que ele fez a Abraão. Então a água se tornou doce, né? O madeiro que foi jogado na água. Esse madeiro já representava a cruz, que um dia Deus ia usar o madeiro como altar para resolver o problema do pecado. Então eles caminharam felizes da vida, mas na frente faltou água de novo. Murmuraram outra vez. Aí Deus fez com que Moisés ferisse a rocha, tocasse na rocha, e mais uma vez saiu água. Aquela rocha que representava a Cristo, quando ele foi furado o seu lado ali na cruz do Calvário. Todas essas coisas são figura de Cristo, que Cristo está presente em todas as Escrituras. E assim eles foram até próximo o pé do monte, e no pé do monte eles disseram para Moisés o seguinte: Moisés, fala com Deus, e tudo que Deus falar, nós vamos cumprir. Nós vamos seguir. Então agora é como se eles estivessem dizendo: olha, nós queremos fazer alguma coisa, né? Queremos ser abençoados por mérito nosso. Nós queremos fazer alguma coisa e Deus vai nos abençoar porque nós merecemos. O que ele pedir, nós vamos fazer. Então Moisés falou: então tá bom. Subiu o monte, Deus deu a lei, mas antes deles receber a lei por completo, eles já tinham quebrado. Quando Moisés desceu no monte, antes de entregar as placas da lei, eles já tinham quebrado o mandamento, um dos mandamentos maiores, que é amar a Deus sobre todas as coisas, já tinham feito um bezerro de ouro, e houve ali uma maldição que já entrou através da lei, e agora o pecado tinha força, porque o pecado recebeu força de lei, e através disso agora eles tinham que pagar o preço por cada transgressão, e o preço foi que 3.000 pessoas foram mortas logo assim que foi dada a lei. Então Deus está mostrando que se o homem depender da sua justiça, depender da sua santidade, da sua fidelidade, então ela nunca vai ter condição de ser abençoado, de andar com Deus, não é? Aí a lei veio, e nós sabemos que foi dado ali tudo que eu devia fazer. Aí aconteceu o seguinte: Deus disse, então é o seguinte, a lei está dada, se vocês cumprir a lei, vocês vão ser abençoados. Mas também se vocês não cumprir, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês cumprir toda a lei, então Deus deu uma lista de bênção que está sobre elas. Mas porém, se vocês cumprir uma parte, quebrar um só regulamento, então anulou todas as outras coisas que vocês fizeram certo, por um erro, então anula tudo. Então, Deus mostrou para o ser humano que ele ia depender sempre da graça, da misericórdia de Deus, e é isso que as Escrituras estão mostrando aqui. Que Abraão foi abençoado pela graça. O próprio Abraão, ele tinha suas falhas,
Várias vezes nós vemos que Abraão falhou, mas Deus teve misericórdia porque ele estava servindo a Deus baseado na bondade, na graça, na misericórdia de Deus e não na sua justiça própria, né? Por 2 vezes, Abraão mentiu, né? E Deus o abençoou. Ele disse que Sara não era sua mulher e ela foi levada para o harém do rei quando tinha, logo que eles saíram, né? Lá de Ur, mas lá na frente aconteceu de novo. E Deus protegeu, não deixou que o rei ímpio tocasse na mulher de Abraão, e o próprio rei chamou Abraão e disse: por que você faz isso? Né? Você mentiu para mim e eu quase tinha relação com a sua mulher. Mas Deus falou para o rei, disse: olha, esse homem é profeta, e você vai precisar da bênção dele, ele vai orar e você vai ser abençoado. Então, Abraão teve as suas fraquezas, só que ele serviu a Deus baseado na graça e não na sua justiça. Por isso que ele foi abençoado. E agora Deus estendeu esta graça que era para Abraão, para todos que recebem Jesus, que é o descendente de Abraão, para que as promessas que Deus fez para Abraão venham a se cumprir também na nossa vida. E é isso que a Escritura está falando aqui, nesta leitura que nós fizemos aqui no livro de Gálatas, aonde Deus está mostrando que quer abençoar a todos que têm fé, que acredita no sacrifício do Senhor Jesus, que cumpriu a lei para nos abençoar e trazer o evangelho da graça, que é baseado na fé no que Jesus fez e não nas obras que nós praticamos. E pastor, aí você pergunta: pastor, e as obras? Não, as obras são frutos daqueles que andam pela fé, que andam com Cristo, é resultado da árvore, pelo fruto se conhece a árvore. É claro, se você está cheio de Deus, da presença de Deus, os frutos vão ser bênção, você vai fazer o bem, você vai abençoar vidas, mas agora o sentido é outro, é glorificar a Cristo com os frutos, porque esses frutos você sabe que não é seu, mas é resultado da graça de Deus, do Espírito Santo que está na nossa vida e usa-nos para produzir os frutos do Espírito, mas nunca resultado do esforço humano, mas resultado da bondade, da graça de Deus. E é isso que o Evangelho da graça que Paulo pregou, está passando para as pessoas, inclusive os gentios. Porque a lei, ela foi dada para os judeus, e os gentios não tinham lei. Então Deus resolveu salvar os gentios pelo evangelho da graça. E agora tem muitos gentios, não é, que querem voltar ao tempo da lei, então misturar. E essa mistura não agrada a Deus. Deus não é Deus de mistura. A mistura torna morno. E o morno, ele falou: o morno eu vomitarei da minha boca. Então, Deus quer que você confie inteiramente na graça do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus, né? Quando Paulo estava passando por dificuldade, né? O Senhor Deus falou: Paulo, confia na minha graça. A minha graça te basta. Então, a graça de Deus é o suficiente para termos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, descansar na graça de Deus. É claro que a graça, alguns entendem que é uma liberdade para pecar, para viver no pecado, e é o contrário. Se você está debaixo da graça, você está morto para o pecado, você vive para Deus, você vai reinar em vida. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida, porque não estamos mais debaixo da lei. Quem está debaixo da lei, o pecado domina a vida dela, porque a própria lei dá força ao pecado, não é? E o pecado traz a morte. Então ela vai ser escrava da lei e escrava do pecado e da morte. Mas quando recebemos a Cristo, a graça do Senhor Jesus, nós ficamos libertos das obras da lei, da condenação da lei, e somos abençoados pela promessa que Deus fez para Abraão e para os seus descendentes. Aquele que recebeu o descendente de Abraão, que é Cristo, passa também a ser filho de Abraão, descendente de Abraão, e as promessas das bênçãos de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque Abraão foi um homem abençoado em todos os sentidos. Aí ontem nós falamos que ele foi abençoado fisicamente. Quando aconteceu o dilúvio, Deus limitou a idade do ser humano para 120 anos, que eles viviam 900 e poucos anos, 800 anos, e foi diminuindo por causa do pecado. No dilúvio, Deus disse: olha, o homem vai viver agora 120 anos. Mas no caso de Abraão, porque ele andou pela fé,
Deus deu para Abraão mais 55 anos, além do que ele tinha direito de viver. Ele tinha direito a 120 anos, mas ele viveu 175 anos. Então Deus, pela fé, e porque ele andava pela graça, ele não se estressava porque ele estava debaixo da graça, Deus deu para Abraão 55 anos a mais do que ele tinha direito. Ele tinha direito a 120 anos, viveu 175 anos. E quando ele estava com cerca de 130 e pouco, 140, Sara morreu, ele casou de novo, teve mais 6 filhos, quer dizer, ele foi totalmente renovado. E de onde veio esta renovação? Veio da fé que ele tinha em Deus e porque ele descansou na graça de Deus. Abraão não era um homem estressado, ao contrário, era um homem tranquilo, porque as bênçãos fluíam ao seu favor. A Bíblia diz então que Abraão, ele não foi apenas rico, Abraão foi riquíssimo em ouro, prata e gado, empregados. Ele tinha um exército só formado por funcionários e, melhor, criados, que nasceu na sua casa, ele tinha um exército. Então imagina que ele foi não só rico, riquíssimo. Então a graça de Deus traz riqueza de saúde, de renovação. As nossas células são renovadas no nosso corpo. Células mortas recebem vida de novo. Nós somos abençoados financeiramente, familiar, na vida familiar. Em todos os sentidos nós somos abençoados, porque a vontade e o prazer de Deus é abençoar. Mas quando o homem acha que ele consegue as bênçãos de Deus como pagamento pelo que ele faz, então ele está perdido, porque ele nunca vai alcançar nada pelos seus méritos, porque Deus não faz nada se não for para a glória de Jesus. Inclusive, quando nós chegarmos no final da nossa caminhada e recebermos a coroa, nós vamos depositar nossa coroa aos pés de Jesus, porque só Ele é digno. Esse é o propósito de Deus, que todos honrem o Filho, para que o Pai seja honrado também através do Filho. E quando alguém acha que está sendo santo o suficiente para merecer as bênçãos de Deus, ele está desmerecendo o sacrifício de Cristo e ele perde a oportunidade de ter uma vida abençoado. Ele se torna um legalista, se torna um religioso fanático, ele fica estressado, ele acha defeito nas pessoas, ele quer ser juiz, se colocar no lugar do juiz, mas ele não foi chamado para ser juiz. Então, vive uma vida totalmente ao avesso. Mas quando você reconhece que depende de Deus, depende da graça, depende da misericórdia, depende do sacrifício de Jesus, que você é santo pelo sacrifício de Jesus, você é justo pela justiça de Jesus. Inclusive, a justiça, ela é um presente que nós recebemos de Deus, somos justificados pela fé. E por mais que você faça, você nunca vai ser mais justo. Você pode ser mais santo, porque a santificação é quando você vai se separando das coisas do mundo e se aproximando, se envolvendo mais com as coisas de Deus. Isso chama-se santificação. Isso aí pode ter um grau de crescimento, mas de justiça não. A justiça nós recebemos quando aceitamos a Cristo, recebemos a justiça de Deus. Você nunca vai se tornar mais justo do que você já é, porque a justiça de Cristo que está em nós, ela é perfeita. Então, por isso que a Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, fique com esta palavra. Descanse na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Esta pregação de Paulo chocou muita gente. Ele foi perseguido por causa disso, porque as pessoas não conseguiam entender esta revelação. Mas para Paulo era bem claro. Ele sabia, gente, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Por exemplo, hoje, nós vemos a multiplicação do pecado, da iniquidade, os jovens se envolvendo com coisas erradas, mas isso não quer dizer que está perdido. Se ele se voltar para Deus, então eles vão conhecer a grandeza da graça de Deus, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então os jovens precisam entender isso. Tem jovens que estão desanimados, frustrados, porque por mais que eles lutem para tentar vencer o pecado, eles vão ver que estão muito aquém. Tem filhos de crente, de pastores frustrados, afastados da casa de Deus, porque eles desanimaram, né, de lutar contra o pecado, mas eles não conseguem vencer. Por quê? Porque esta luta já foi vencida por Cristo e nós temos apenas que aceitar que a vitória de Cristo, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Então, só para finalizar esta reflexão, nós queremos ler mais aqui, onde diz o seguinte: o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei
que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Então, a aliança da graça, ela foi feita com Abraão, a lei veio, mas não pode anular nem quebrar esta aliança. Para todas as nações, e não apenas agora para um povo, que era o povo de Israel. Então, meu amigo, você agora tem direito às promessas, às bênçãos que Deus, às promessas que Deus fez para Abraão, por meio da fé no sacrifício de Jesus. Sua oração tem poder, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, só que o justo que está se referindo aqui, pessoas que recebeu a justiça de Cristo pela fé, a sua oração tem poder, o diabo não pode com você, deixe de ter medo de macumba, de olho gordo, de maldição, de feitiçaria, né? Ai da pessoa que quiser invocar demônio, magia negra para atingir você, porque vai voltar para ele, porque você está protegido, imune a todas as obras do diabo, porque o que está em nós é mais forte, é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Então você, meu amigo, minha amiga, está falhando aqui o microfone, agora sim. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo essa programação, descansa em Cristo Jesus. Você quer estar imune contra todas as obras do mal? Talvez você é uma pessoa que fizeram até um trabalho para você na cachoeira, no cemitério. Você ficou sabendo disso, está aí com medo? Entregue a sua vida para Jesus, confia nele e o mais ele fará. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E nós vamos fazer agora, nós estamos aqui com o Bispo Nelson, o pastor Levi Mene, nós estamos agora numa concordância de fé e vamos fazer agora uma corrente de oração, a corrente do meio-dia, e há uma promessa na palavra de Deus: você não temerás espanto noturno, nem praga que assole ao meio-dia. Então você vai orar agora e nós vamos clamar para que a proteção de Deus venha sobre a sua vida, sua casa, o seu lar, a sua família, pela graça, pelo poder do nome que é sobre todo o nome, do nome de Jesus, tá bom? Prepare o coração, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu até pedi para o Bispo Nelson chegar aqui mais para perto, é que a câmera é uma câmera só, a gente pega a orelha de um, o nariz do outro, não chega a pegar todo mundo, mas nós vamos estar aperfeiçoando aqui para nós estarmos melhorando a nossa transmissão, tá bom? Inclusive o Bispo Levi, o pastor Levi, nós estamos profetizando o Bispo Levi, né? Nós temos também um canal no YouTube agora, né? Tem como você falar agora como é que faz para acessar? O pastor Levi vai passar uma dica, que esse canal está entrando no ar, não sei se já entrou já ou está entrando no ar a partir de hoje, né? Isso, já entrou a partir de hoje, já vai se apostar nos vídeos lá, né? Estão preparando para fazer ao vivo ainda, mas já você pode acessar lá, só colocar lá Antônio Alves, né? Bispo Antônio Alves, no canal do YouTube, você já vai se inscrevendo lá, coloca lá, se inscreve no canal. Antônio Alves ou Antônio Oliveira? Bispo Antônio Alves. Bispo Antônio Alves, isso. Tá, Bispo Antônio Alves, coloca tudo junto, né? Bispo Antônio Alves de Oliveira, aí você já acessa lá o canal, se inscreve, aperta lá o sininho, para toda vez que mandar um vídeo novo, você receber aí um sinal de que está sendo enviado algo novo, tá? Inclusive já tem algum vídeo ou foto de Israel, que é de Israel, tem alguma coisa já, né? Isso, já tem vídeo lá do dia que o bispo foi para Israel. E aí já está registrado lá, quem quiser acessar já fique à vontade. Inclusive, fizemos uma oração no Monte Sinai, né? O bispo Nelson também estava nessa viagem, com o bispo Jairo. Já fizemos uma oração lá no Monte Sinai, de manhã, o dia amanhecendo, um gelo terrível. É verdade, mas foi marcante. Foi muito bom. E glorioso. Então, gente, é momento de oração, nós vamos preparar o coração e falar com Deus. O Bispo Nelson vai dar início a esta oração e nós vamos aqui concordando para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Inclusive você que está doente aí, olha, confia em Deus. Se você quiser, é que nós não anunciamos antes, você pegar um copo com água, preparar, nós vamos orar a Deus e quando você beber esta água, o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus. Ó Senhor nosso Deus e nosso Chegou Pai. a hora do seu milagre. Ore a Deus. O impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance.
Sim, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, e sobre a Tua palavra, ó Deus, assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor é com todos aqueles que te invocam na sinceridade, meu Deus. E neste momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa estender estas mãos e ajudar a esta pessoa que está precisando de um toque, de um milagre, de saúde, de paz, de alegria, de vida, de ânimo, de coragem. Meu Deus, faça com que venha brilhar, meu Deus, a luz do teu poder no espírito desta pessoa, para que ela venha vencer esta depressão, esta angústia, vencer este desânimo, meu Deus, e valorizar o que o Senhor tem dado, meu Pai. Venha, meu Deus, fazer com que esta pessoa seja grata por tudo que o Senhor tem feito, inclusive tem dado a vida, tem dado a inteligência, a sabedoria, para que ela possa refletir. Então, meu Deus, que a energia do Senhor possa abençoar, tocando, fortalecendo e dando graça para que esta pessoa possa vencer no nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, nós concordamos com esta oração e queremos incluir aqueles que estão sendo apresentados, talvez não estão ouvindo a programação, mas tem um ente querido orando por ela, que está na UTI, que está talvez no presídio, que está, meu Pai, quem sabe na Cracolândia, está numa esquina traficando, está preso, está se drogando, está vivendo, ó Deus, uma vida de derrota, de fracasso, casais que estão à beira da separação, outros estão jurados de morte, pessoas que estão, meu Deus, revoltadas pelo final de um relacionamento, tá com um plano de assassinar, de matar a outra pessoa. Repreenda agora esse mal, esse demônio, esse espírito de confusão que vem trazendo tristeza, angústia, sofrimento para esta família. Nós ordenamos que saia agora em nome de Jesus. Qualquer trabalho feito, meu Deus, para matar, para destruir, para levar esta pessoa à miséria, à loucura, trazer doença para o seu corpo, seja desfeita agora todos os trabalhos, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor possa alcançar cada um, meu Pai, dos nossos ouvintes, pois nós entregamos todos nas tuas mãos, e certo da vitória agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, olha, meu amigo, minha amiga, acredite, Deus é contigo, a vitória é sua, no nome de Jesus. Nós já oramos, entregamos nas mãos de Deus. Você que preparou um copo com água, pode beber desta água. Ela vai passar em todo o seu organismo, levando vida e saúde ao seu corpo. E anuncie esta programação. Estamos pelo Facebook, Antônio Alves de Oliveira. Também agora, também pelo YouTube, né? Bispo Antônio Alves de Oliveira, pelo canal do YouTube. E também pela FM 96.7. E também a web, né? Estamos pela web rádio, redeclbrasil.com. Você pode baixar no seu celular e acompanhar toda a programação da Rede CL Brasil em qualquer parte do mundo. Vamos estar divulgando, vamos estar trabalhando, fazendo a obra de Deus, né, Bispo Nelson? Com certeza. É uma rede, né? É a Rede CL e tem todos os canais aí que o senhor acabou de falar para que essa pessoa possa achar a programação da Igreja Cristã da Luz. Muito bem. Assim, estamos chegando ao final de mais um programa Luz do Mundo. Lembramos que esse programa é reprisado às 18 horas, às 23 horas, 1 hora da manhã e depois 6 horas da manhã. E qualquer outro momento que tenha um horário livre, nós vamos estar reprisando. E às 2 horas da tarde, né, às 14 horas, vem mais um programa Luz da Vida com o pastor Levi Mene. E nós vamos estar toda a programação aí refazendo em nome de Jesus. E, finando o programa, nós desejamos que Deus esteja presente na sua vida e no seu lar. E viva Jesus! Você ia falar alguma coisa?